Abra sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Amém? Todos acharam? E vai dizer assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua esposa, também era uma das suas descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obediência de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima de incenso. Pode sentar. Eu acredito que seja um texto bem conhecido. O pastor semana passada trouxe aqui, não falei para a pastora, é o pastor trazendo minha mensagem. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo doutor Lucas, médico, discípulo de Jesus, todos nós conhecemos. Só que esse evangelho aqui vai ser o único que vai relatar esse texto. Quando Gabriel anuncia o nascimento de João, o evangelho de Lucas é o único evangelho que vai relatar sobre esse acontecimento. Lucas, ele é um pouco detalhista, missionário Val. Versículo 3 do capítulo 1, ele vai dizer assim: pessoalmente investiguei tudo minuciosamente a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, e isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Ele está declarando: eu pessoalmente investiguei, eu pessoalmente consultei. Por isso o Evangelho de Lucas é mais conhecido por ser o Evangelho mais completo. Aquilo que está em Mateus, no livro de Lucas, nós vamos encontrar de uma forma mais completa. Porque a intenção de Lucas não é simplesmente pegar uma informação e jogar, não. Até porque Lucas está escrevendo para proclamar as boas novas de que Jesus veio para salvar de uma forma universal pecadores, gentios, judeus, publicanos. Então ele não tem como pegar qualquer tipo de informação e simplesmente jogar de alimento para o povo, não. Então ele é detalhista, ele consulta, ele estuda, e vai dizer que ele estuda a fundo para ele poder passar o evangelho de uma forma precisa, para que ninguém venha ter dúvida. Isso aqui me chama a atenção. Por quê? Porque Lucas entendia a sua responsabilidade. Lucas entendia a responsabilidade que ele tinha de levar o índio, de propagar o evangelho de Cristo. Então, se eu tenho uma responsabilidade, eu não faço de qualquer maneira. Eu não envio qualquer mensagem para qualquer pessoa. Não. Eu vou buscar aquilo que eu não sei. Ele vai declarar: aquilo que eu não sei, eu vou buscar conhecer. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos. E eu gosto desse Deus, gosto, porque desde o início ele está confirmando a mensagem até na palavra de oferta. Vai se dizer: não é por obrigação, porque por obrigação Deus não recompensa ninguém. Lucas entendeu a responsabilidade que ele tinha, e a minha pergunta para você nessa noite é: você
Zacarias. E eu fui buscar. A gente conhece um pouco da história. Só que eu fui buscar entender aquilo que o Senhor queria falar ao meu coração. E eu vou dizer para os irmãos, eu entendi. Eu entendi porque primeiro Ele falou comigo, para que depois eu pudesse passar para a noiva dele. Ano de 2025, eu só vou viver aquilo que eu vivi em 2024 se eu quiser. Eu só vou viver relaxadamente na presença do Senhor de qualquer jeito, se eu quiser. Eu só vou ouvir naquele grande dia, apartai-vos de mim, se eu quiser. Não é responsabilidade dele, pastora. Vai se dizer sobre Zacarias e Isabel, pais de João Batista. A Bíblia relata que na época de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias. Herodes era conhecido como Herodes o Grande. Ele era um rei cruel, pastora Grace, sanguinário. Ele foi o rei que mandou matar os meninos recém-nascidos de Belém, quando ficou sabendo que Jesus tinha nascido. Porque ele não podia tolerar a existência de alguém que ameaçasse o seu trono. A Bíblia vai relatar em Mateus que os sábios vão dizer: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorar. E viemos o quê? Adorar. A Bíblia vai dizer em Mateus que Herodes vai começar a ficar perturbado. E isso aqui me lembrou de Saul. Lembra? Davi matou milhares. Saul matou milhares. Davi dezenas de milhares. Foi o suficiente para gerar perseguição e morte. Reis assim, autoridades assim, lideranças assim, que fazem de tudo por um trono, que não querem perder o seu lugar. Ninguém pode ser acima de mim. Não, 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 não. Ninguém vai adorar outro. Não, 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 não. O trono é meu, o trono é meu. Se tiver que matar, eu mato. Mata inocente, porque mata todos os nenéns que estão nascendo agora em Belém. Porque eu não sei aonde está Jesus. Eu não sei quem é o menino Jesus. Então mata inocente se necessário for. Mas o trono é meu. Pessoas dessa geração se matando por causa de cadeira. Tá achando que o céu tá preocupado com cadeira, com posição, com patente? Se eu sou missionária, se eu sou pastora, não, 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 não. Ele não tá preocupado com isso. Lideranças querendo matar para não perder a sua posição. Não é diferente daquele tempo pro nosso, não é, missionária Ana? Infelizmente, estamos vendo nesse tempo, nessa geração, pessoas sem misericórdia, pessoas sem amor ao próximo. Missionário Wagner, vem que a Bíblia vai relatar que o amor de muitos se esfriaria. Começa dentro da igreja, tem um monte de gente se esfriando o amor. Querem o seu lugar a todo custo, que fazem de tudo por uma posição.
disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, que está na mesa ou quem serve? Porventura não é que está na mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Isso aqui é Jesus ensinando para os discípulos, porque eles estão brincando para saber quem é o maior, quem vai aparecer mais. E Jesus: vem cá que eu vou te dar uma lição. Eu prefiro servir, eu prefiro descer. Só que me chamou a atenção porque dentro desse cenário o texto ele já começa assim. Na época do rei Herodes. Herodes queria trono, diaconisa Tamires. Herodes queria posição, missionário Wagner. Herodes queria matar a todo custo para ninguém tomar o seu trono. Mas existia nessa época alguém que servia. Existia nessa época alguém que servia, e não de qualquer maneira, pastora Monique, mas servia com excelência. Glória a Deus. Zacarias era do grupo sacerdotal. Então ele automaticamente era sacerdote. Casado com Isabel, que também vinha da descendência de Arão. Então eles eram um casal de família sacerdotal. Só que, além de serem de uma família sacerdotal, a Bíblia vai dizer que eles eram irrepreensíveis. Andavam em justiça aos olhos de Deus, obedientes. Eram conhecidos pela maneira que serviam. Porque há uma coisa diferente eu dizer sobre mim mesmo, pastor. Eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, não. Mas é diferente alguém dizer isso ao meu respeito. Eles eram conhecidos pela forma que se comportava. Eles eram reconhecidos pela vida de santidade que eles tinham. Era dessa forma que Zacarias e Isabel eram conhecidos. Serviam com excelência, andavam mediante a vontade do Senhor, viviam uma vida de santidade, aprovados pelo Senhor. Só que a Bíblia vai nos dizer que com tudo isso, mesmo sendo irrepreensível, mesmo sendo obediente, mesmo andando em justiça, ainda assim havia uma falta dentro daquela casa. Ainda assim faltava algo dentro da casa deles. Não era tudo perfeito, não era tudo da forma que eles queriam ou que eles idealizaram um dia, não. Contudo, todavia, ainda assim, apesar disso, quantas vezes questionamos a Deus porque nós achamos que tem tudo que está do nosso jeito, da forma que nós idealizamos, da forma que nós queremos, não pode ter falta de maneira nenhuma. Eu faço a obra, eu vou pro culto todo dia, segunda eu tô lá, quinta eu tô lá, domingo eu tô lá, eu subo um monte, eu desço, eu faço tudo e tá tendo falta na minha casa. Lembra do povo no deserto?
tem maná todo dia, tem proteção todo dia. O Senhor não deixou faltar, mas ainda assim o povo queria voltar para ser escravo do Egito, porque não estava bom para eles, pastor, porque não era da forma que eles queriam. Não tinha filhos por quê? Porque Isabel era estéril. Era irrepreensível, mas era estéril. Andava na justiça, mas era estéril. Andava em obediência, mas era estéril. E aí eu te pergunto, que evangelho é esse? Que tem que nos dar tudo na hora que a gente quer, que tem que fazer da forma que a gente quer, que a gente não aceita ser estéril, não aceita ter falta. E aí assim, então eu não sirvo, eu não faço mais, eu não vou no culto, eu não faço a obra, eu não me consagro mais, porque eu estou estéril. Que evangelho é esse? É irrepreensível, mas é estéril. É obediente, mas é estéril. Isso aqui mexeu comigo, por quê? Porque é alguém, pastora, que poderia dar qualquer tipo de desculpa. Qualquer desculpa para não fazer a obra. Qualquer desculpa para não servir. Qualquer desculpa para não ir para o templo. Qualquer desculpa. Mas ainda assim decidiu. Eu vou exercer o sacerdócio que o Senhor me convocou. Ainda assim decidiu, eu vou obedecer ao meu Senhor. Eu vou andar em justiça. Eu vou andar em santidade. Independente da falta. Independente da esterilidade. Independente. A esterilidade de Isabel não fizeram eles serem desobedientes. A falta que eles tinham não fizeram eles se virarem contra Deus. A falta dentro de casa não fizeram eles ficarem questionando a Deus. A falta que eles tinham dentro de casa não interferiu na adoração que eles tinham. A falta dentro de casa não interferiu no servir, não interferiu no entregar, não interferiu no renunciar. A falta que eles tinham dentro de casa não interferiu em nada para Deus, missionário Wagner. E a pergunta é, por que a falta que eu e você temos dentro de casa faz a gente parar no meio do caminho, faz a gente olhar e dizer, hoje eu não vou pro culto, tem falta dentro da minha casa. Independente do que me falta em casa, independente do cenário ao contrário, eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo entregando. Na cultura judaica, não ter filhos significava não ter a bênção de Deus. Eu não tenho a bênção de Deus, pastora, mas eu continuo adorando. Eu não tenho
Sabe o que Zacarias e Isabel está declarando para mim, para a tua vida? É independente. É independente. Independente se a bênção vai vir. Independente se vai ser do meu jeito. Independente se não for da forma que eu idealizei. Eu faço por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. Sabe por quê? Eu e você precisamos entender que Ele é amor. Ele é com falta. Ele é com falta, Ele é sem a falta. Ele é quando a porta abre, Ele também é quando a porta fecha. Ele é quando Ele cura e Ele continua sendo independente se a cura vai chegar ou não. Ele é quando há restauração e Ele continua sendo quando não há. Ele é. E Ele vai continuar sendo. Cuidando da administração do tempo, do ensino, da adoração. Nessa época aqui, existia cerca de 20 mil sacerdotes por todo o país. Então era gente demais para ministrar tudo de uma vez, certo? Então o que eles fizeram? Vamos dividir em 24 grupos. Cada grupo com 1000 sacerdotes. Pela ordenança do rei Davi. Só que Ezequiel está fazendo parte desses 20 mil sacerdotes. Mas o que me chama a atenção é que dentro desses 20 mil sacerdotes, Zacarias está sendo selecionado. E o Senhor falou comigo: não basta ser sacerdote. Não basta ter nome, não basta ter patente, não basta ser conhecido. Eram 20 mil sacerdotes distribuídos em 24 grupos de 1000. E ainda assim, Zacarias foi selecionado. Zacarias não está fazendo por obrigação. Zacarias não está fazendo só para cumprir um ofício. Zacarias não está servindo porque ele somente está na escala e eu vou obrigado para cumprir aquilo que eu estou sendo convocado. Não! Zacarias tem uma vida de devoção. Zacarias não só serve, missionário Wagner, mas vive. Por quê? Sacerdote tem um monte. Sacerdote tem um monte. 20 mil de 20 mil, pastor Agrense. E ainda assim, ele foi selecionado pelo céu. Quem somos nós? Vou melhorar? Quem nós somos diante do Senhor? Fazemos por obrigação? Nos tornamos mais um no meio de 20 mil? Ou nós estamos aqui para fazer a diferença dentre 20 mil? A Bíblia vai nos dizer que agora o grupo a qual Zacarias vai fazer parte, a escala de Zacarias, a responsabilidade de Zacarias, ele está exercendo, ele está cumprindo o seu sacerdócio, sem
texto está dizendo que Zacarias ele foi escolhido para ter acesso. Acesso ao que ou a quem? Acesso ao altar do Senhor. Acesso ao Santo dos Santos. Toda manhã, um sacerdote deveria entrar no lugar santo e queimar incenso. Naquele tempo era lançada sorte para ver quem iria adentrar este lugar. Havia um sorteio. Só que havia um sorteio. Estavam 1000 sacerdotes. Qual era a probabilidade do nome de Zacarias sair? Estudiosos vão dizer que tinha sacerdote que somente ia uma vez e nunca mais ia. Lembra que eu disse? Isabel era estéril. Eles não tinham filhos. Só que eles já eram de idade avançada. Só que Zacarias agora está tendo acesso. Não tinha filhos, continuava a ser estéril. Só que o acesso que ele está tendo agora, pastora Gleice, não é o acesso à promessa. É o acesso à sala do trono. E o Senhor falou comigo. Antes de você querer ter acesso à promessa, tenha acesso primeiro a mim. Antes de querer a promessa, queira primeiro a mim. Tenha acesso a mim primeiro. A Bíblia vai dizer: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Tem muita gente querendo acessar a promessa sem acessar ele primeiro. Focamos na promessa, buscamos a promessa, e por muitas das vezes o acesso a ele fica em segundo plano. Queremos o que ele pode nos dar e não quem ele é. Tem gente querendo a promessa, mas não quer o Deus da promessa. Tem gente querendo milagre, mas não quer o Deus do milagre. Está em busca da promessa. Só que para eu chegar ao cumprimento da promessa, eu vou ter que passar pelo acesso ao trono. Zacarias vai acessar esse lugar. E acessando esse lugar, ele vai queimar incenso. Incenso vai falar de oração. E a Bíblia vai dizer que tem uma multidão do lado de fora. E eles vão observar quando a fumaça estiver subindo. E eles vão começar a orar em concordância com Zacarias, que está dentro da sala do trono. E o Senhor falou no meu coração: quem teve acesso, filha? Quem foi que teve acesso? Zacarias. Mas tem um povo lá do lado de fora. Enquanto a fumaça está subindo, está orando em concordância. Não tem nenhum povo do lado de fora de acondição do Simar perguntando por que ele acessou. Por que ele não eu? Porque quem está acessando a sala do trono é ele, não sou eu, não. Tem uma multidão do lado de fora que está. É isso aí, meu irmão. Vai mais fundo, vai mais profundo. Acessa a sala do trono. Não foi a minha vez de acessar, mas foi a sua. Entendendo que um dia pode ser o meu nome que vai ser selecionado. Zacarias está dentro da sala do trono. Só ele e Deus. Deus e ele. E de repente o anjo do Senhor aparece ao lado do altar. E vai declarar: não tenha medo, Zacarias. Não temas, Zacarias, porque eu ouvi a tua súplica. Será que a gente começa, a
gente consegue imaginar. Era um dia comum. Eu estou servindo, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. É comum, eu estou aqui, cumprindo o meu sacerdócio. E de repente o meu nome é selecionado. E de repente o anjo do Senhor aparece do meu lado para dizer: a tua oração foi atendida. Enquanto eu estou fazendo a obra, enquanto eu estou servindo, enquanto eu estou renunciando, enquanto eu estou entregando a Ele, Ele vem. Porque nada do que eu entrego no altar é em vão. Toda oferta entregue no altar é retribuída pelo céu. Toda oferta entregue no altar é recompensa. O altar devolve, não falta, ele não nega a ninguém. Na medida que ele está entregando, o altar está respondendo. Não temas. Tua mulher vai gerar. E não só vai gerar, mas eu preciso de alguém que vai preparar o caminho para o Messias. Um alinhamento da promessa com o propósito. Hebreus vai dizer que quando nós oramos em concordância com a vontade de Deus, Ele atende. Não adianta eu orar segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Não. A oração é atendida. Hebreus vai dizer: Ele ouve a oração daquele que está orando em concordância com a sua vontade. Versículo 14. E ele será, e ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito desde antes do seu nascimento. Toda promessa que é gerada em concordância com a vontade do Senhor traz alegria, traz regozijo, é grande. O problema é que a gente não quer esperar a vontade do Senhor. O problema é que a gente quer pegar com a nossa própria mão. Está demorando demais, então eu pego. E aí traz frustração. Porque não foi em concordância com a vontade dele, mas foi a minha vontade. Será que você está conseguindo compreender isso? Para de querer pegar com a tua mão aquilo que Deus não está mandando você pegar. Para de antecipar a promessa, não está no tempo ainda, então senta e espera a promessa ser concretizada de acordo com a vontade do Senhor. Zacarias vai entender diante do Senhor, diante do anjo.
uma tabuinha e, para a surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas aquilo que ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. A sua esterilidade, a sua falta não impede dele agir sobre a tua vida. A improbabilidade sobre a vida de Zacarias e sobre a vida de Isabel, Deus veio, o Senhor veio e entrou dentro da improbabilidade deles. Só que antes de Zacarias e Isabel acessar a promessa, eles precisaram acessar a sala do trono. É o Senhor nessa noite dizendo: antes de você querer acessar a promessa que eu liberei sobre a tua vida, é preciso acessar a mim primeiro. Sabe o que é o Senhor te chamando nessa noite? Vem para mim primeiro. Antes de você querer ver a promessa se cumprir, vem me acessar primeiro. Porque o que o Senhor falou comigo na minha casa foi: filha, há acessos liberados naquele lugar, mas é para me acessar primeiro. É para entrar na sala do trono, é para vir face a face, é para ter intimidade, é para ter relacionamento. Chega de andar em culto e sair de culto da mesma forma. Sabe por quê? Porque entra no culto e sai do culto da mesma forma. Porque a gente só quer um milagre. A gente só quer um maná liberado do céu, enquanto ele está dizendo: não, não, não. Eu estou aqui para ser acessado. Eu estou aqui para ser encontrado. Eu estou aqui. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Mas sabe o que ele quer de mim, de você? Intimidade. Sabe o que ele quer de mim, de você? Relacionamento. Pode se colocar de pé. Ministério de louvor. Porque